Primeiramente, bom dia, feliz ano novo. Eu não sei, eu vou fazer esse vídeo porque eu andei assistindo uns vídeos, né? E aquilo me acendeu uma ideia de tentar, pelo menos em um vídeo, tentar passar algumas coisas onde faz com que você, que tem vontade realmente de aprender orquidofilia, acertar com as suas plantas, pode estar errando. Montei essa singela mesinha com orquídeas, né? Aqui, que eu tenho florida no momento, para mostrar para vocês e usá-las de exemplo, né? Então, eu ando assistindo alguns vídeos, tá? Um tal de criar curso, mentorias, consultorias, tudo pago. Tudo pago. No final, para falar, alguns vão falar muita coisa boa, mas alguns vão só falar asneira, porque tem gente aí que não quer trabalhar de jeito nenhum, então tem que ficar inventando. Nego que escreve livro, que não escreve porcaria nenhuma, simplesmente pega alguns textos do Google, coloca num digital e vende para vocês. Não sabe nem o que está lendo ali, nem como aquilo aconteceu e como vai acontecer. Então eu vim aqui fazer um vídeo sobre algumas coisas que fazem com que você, meu amigo, minha amiga, estejam errando feio, sabe? Vocês, tipo assim, vocês acham bacana eu plantar em madeira, vamos supor, é um exemplo, tá, gente? Vocês acham bacana eu plantar numa madeira, fica bonita a planta começa a se desenvolver no tempo dela, né? Temos que dar tempo, não adianta querer acelerar nada. Tudo que você acelera, muitas vezes, de você acelerar, você não consegue frear, pisar no freio. É que nem um carro, você começa a acelerar 100, 200 por hora. De repente, do nada, aparece alguma coisa, não dá tempo de frear. E aí, a coisa acontece. Então, primeira coisa que vocês têm que ter é atenção. Tá bom? Mas vamos por partes. Eu fiz uma colinha aqui, tem umas 7 a 8 itens aqui que eu não quero esquecer de falar alguma coisinha, pelo menos um pouquinho, para vocês aprenderem a entender. Então, o que você tem que entender, começar a entender, vamos por partes, gente, por partes. Tentem assimilar. Eu não sou um cara muito, digamos assim, que eu consigo explicar tudo muito bonitinho, mas às vezes sou até meio grosso. Eu sei, eu reconheço, eu sou um cara que eu não tenho hipocrisia de falar eu não faço e eu faço, na verdade, né? Eu não gosto disso aí. Eu gosto de falar o que eu faço e como eu sou. Eu mostro o meu natural. Então, eu vou começar a falar algumas coisas que muita gente não vai gostar. Não vai gostar. Mas é o meu jeito de ver aonde você está errando. E porque muitas vezes tudo que eu falo e muita gente boa fala, não dá certo. Tá ok? Então, vamos lá, né? Você quer ter sucesso, não quer? Então começa a ouvir o porquê que muitas vezes você está chegando perto do sucesso e muitas vezes esse sucesso fica mais longe do que você achava que estava tão perto. Vamos lá. O que você precisa começar a entender quando você quer realmente cultivar orquídeas? O meu primeiro item que eu acho que você tem que começar a analisar antes de começar a comprar tudo que vê
Ai, eu vi essa, nossa, essa Varneri do Wilson é linda. Eu já sei onde eu vou encontrar, eu vou lá comprar. Ai, essas aqui, as purpuratas são maravilhosas. A do Wilson tá abrindo tudo, tá lindo, perfumado. Ai, a braçávula do Wilson, nossa, que coisa linda. Ai, as bifrenárias do Wilson. Vocês estão vendo que eu estou falando um monte de espécies de plantas, de gêneros de plantas e suas espécies. Eu não estou falando de dendróbio e nem de phalaenopsis, mas tudo isso aqui vem decorrente de aproximadamente 30 anos, quebrando a cara também durante muitos anos no começo. Depois eu fui caindo a ficha que eu tenho que parar de ficar misturando coisas. Eu tenho que me afixar aonde eu conseguir sucesso. E aí eu passar esse sucesso para as outras plantas. Mas para isso a gente tem que entender algumas coisinhas. Primeira coisa que você tem que entender: a tua casa, o teu ambiente, o seu local onde você vai querer cultivar suas orquídeas. Onde você vai montar um orquidário ou você vai ter uma meia dúzia de orquídeas, não importa. Você tendo 1, 2, 3, 10 orquídeas, não importa. Você tem que aprender a cultivar elas para que, quem sabe, né, o vírusinho da orquidofilia pega em você, você fala, gente, é isso que eu quero como terapia, como tratamento, como antidepressivo, é isso que eu quero. Então, o primeiro item é o ambiente que você vai pôr aquela orquídea. Tá? Se preparem que esse vídeo pode ser um pouquinho longo. Mas, gente, vai assimilando o que eu vou falando, por favor. Eu não sei se eu vou continuar, apesar de ser o primeiro vídeo do ano, mas eu não sei se eu vou continuar. Mas eu já quero dar uma estruturada em vocês. Quem sabe depois, se vocês assistirem tudo que eu falar aqui, ouvirem tudo que eu falar aqui, vocês vão começar a prestar um pouco mais de atenção em tudo que vocês ouvem em outros vídeos, que alguns, uma boa parte, é muito bom, mas os mais acessados são os mais porcarias e os mais mentirosos que existem. Então, o primeiro item é o ambiente. Você tem que entender que uma planta precisa de luminosidade, umidade, ventilação. Esses 3 itens são essenciais para você fazer a escolha do local onde você vai colocar suas orquídeas. Você tendo esses 3, você já tem um ponto de partida show de bola. Você já sai com o primeiro passo na frente dos outros. Mas para isso, gente, lembrando, eu estou olhando para baixo porque eu não sou mentiroso e eu não sou leitor de Google. Eu só fiz aqui, ó, 7 itens que um vai fazer a sequência do outro para você acertar. Então, já falei que o ambiente você tem que ter luminosidade, ventilação e umidade. Certo? Mas para isso, você também tem que analisar as plantas que você quer. Não adianta você morar num lugar quente, norte, nordeste ou sudeste, que esquenta muito, e não tem quase noites frias e querer comprar cimbídio. Não adianta você querer, você morar num lugar quente e querer comprar Miltoniopsis, que não tem nada a ver com Miltônia, é Miltoniopsis. Miltoniopsis é aquela planta chamada amor perfeito, bonita, toda rajada. Aquela planta precisa de frio para conseguir ir para frente. O cimbídio precisa de noites frias, ela precisa de choques térmicos na época do inverno. Dias quentes, noites frias, para que ela floresça, senão você só vai ter um pé de capim.
tá? Então você precisa entender sua planta. Como você entende uma planta? Pode contar, eu quero uma Varneri. Você vai lá buscar com conhecimento de quem realmente sabe, não fica só falando de coisa podre que salva a planta, nego que só tem no máximo 20 plantas morrendo e quer ensinar vocês a salvar, enraizar, brotar, mas isso vocês não caem em si e eu vou parar de tentar por vocês, pôr na cabeça de vocês esse tipo de coisas. Vocês vão entender conforme eu for falando nesse vídeo, tudo que eu quero passar realmente para vocês nesse início de ano, para que vocês comecem a pensar, mentalizar e executar a coisa certa. Não digo execute tudo que eu falo, não. Vamos dizer, você segue um Francisco de Oswaldo, um exímio cultivador. Você segue um Carlos Keller, outro mestre dos mestres. Entendeu? E assim vai indo. Mas coisas verdadeiras, gente. Pelo amor de Deus, saiam dos factóides. Então você precisa, o segundo item é você entender a planta que você vai trazer para dentro do seu ambiente. A Varneri precisa de uma umidade ambiente boa e sol. Ela gosta de raios solares, luminosidade alta. Então, essa é a Varneri. A purpurata, ela não gosta de ser mexida. Ela não gosta de ser cortada, ela não gosta de ser replantada. E quando replantar tem que saber a época certa, junho e julho. Não importa como a planta tá, a não ser que o substrato esteja podre, ela esteja pegando algum fungo e esteja muito ruim mesmo, aí você replanta fora dessa época, mas é a época de junho e julho. Eu tento passar as coisas para vocês. Eu tento mostrar, olha, isso aqui ó, é sombreamento. Olha eu aqui, gente, tô na sombra. Ah, mas você tá bem no claro. Cadê o sol? Isso é sombreamento. Isso é luminosidade para micro-orquídeas. Para algumas plantas que não precisam tomar sol, Phalaenopsis principalmente. Então você precisa entender o que você tem na mão. Não adianta só saindo comprando porque a planta está barata. Aí, gente, lote de planta sem identificação. Pode ser híbrido, não importa. Aí você vai perguntar, mas e agora? Onde eu ponho essa planta? Você não sabe nem o nome da planta. Você não sabe nem a mistura que foi feita com ela. Vamos dizer, foi misturado com uma braçávula. Braçávula gosta de sol. Uma catleia não sei o que com a braçávula. Vai sempre para a planta que gosta de sol. Entendeu? Você não precisa meter ela no sol. Você vai colocar onde ela pegue uns rainhos de sol. Ou de manhã ou à tarde, mas tem que pegar algumas horinhas de sol. Então você precisa entender a planta que você vai trazer para dentro. E para isso você precisa saber pelo menos o nome da planta para que você faça uma pesquisa. Outra coisa em matéria de pesquisa, larguem a mão de ficar só dependente do que vocês veem e ouvem. Vai ler, vai estudar, vai aprender, gente. Ah, mas eu sou tão idoso, tão idosa, não tenho mais vontade de ler, só quero ouvir e ver. Conhecimento liberta. Vai aprender. Larga dessa preguicinha besta. Eu tenho 60 anos. Eu leio, eu estudo, eu sigo canais de pessoas que realmente sabem. Na maioria das vezes orquidófilos antigos, não esses Zé Ruelas amadores que não, só estão pensando em vender, ganhar dinheiro, não trabalhar, não fazer nada da vida. Então aprendam até nisso a seguir, tá bom? Então já falei sobre ambiente, que você tem que entender o ambiente da sua casa para você trazerem as plantas corretas. Não adianta só gostar da planta e querer trazer e aquela planta morrer. Você tem que entender, tá ok? Outra coisa que você tem que aprender a fazer. Comprei uma planta, isso, essa ainda não replantei, ó. Essa é uma máxima cerúlea, azul, é azulada. Não é azul, mas ela tem um tom bem forte de azul aqui nesse branco.
Aí eu replanto ou não replanto? Aprendam a conhecer substrato. Aprendam a padronizar o que você já cultiva. Se você cultiva com brita, que nem eu, caco de telha, carvão e isopor, isso aqui para mim não me interessa. Eu só estou mantendo aqui até a floração passar e depois eu vou replantá-la para o meu sistema de cultivo. Então, padronizar o seu cultivo é uma das prioridades. Eu vou falar mais para frente. Então você precisa saber o que fazer quando a planta chegou em casa. Ah, Wilson, eu replanto ou não replanto? Eu replanto ou não replanto? Aí o outro, você tem que replantar sempre que você comprar, você já replanta. Não é assim que funciona também, né, gente? Analisar primeiro onde a planta está plantada. Se o material que a planta está plantada é bom ou ruim, se o material está decompondo ou não, se dá para se manter aquela planta mais um tempinho até ela vir brotação e começar a enraizar a brotação, aí é a hora certa para você replantar. Se você vai saber manter aquele substrato, quando ele secar, você molhar e esperar novamente secar, beleza. Se você não vai manter, aí você com calma vai lá e replanta a sua orquídeazinha. São coisas que você tem que ir aprendendo. Isso é padronizar. Ah, mas eu estou dando certo com... Eu estou dando certo com brita, carvão, caco de telha e isopor. Em vasos e cachepôs. Beleza. Estou dando certo com tronquinho. Beleza. Já está padronizado para um nível, bem dizer, normalizado. Brita, caco de telha, isopor e carvão drena muito rápido. Tronquinho drena muito rápido. Padronizei o meu cultivo e não quero mais misturar nada, porque tá tudo dando certo. Ah, mas eu molho pouco, então eu preciso colocar mais esfagno com casca de pinos. Não usem chip de coco. Saiam correndo desse lixo. Eu quero usar casca de pinos com esfagno, né? E carvão, esse mix. Você está dando certo? Beleza, saiba que em 1 ano e meio, 2 anos, você já tem que substituir aquilo, que senão tudo que você está acertando vai morrer, vai pegar doença. É substrato que decompõe mais rápido. Um substrato inerte, que é o que eu uso, eu não estou nem preocupado, eu vou me preocupar quando a planta sair para fora. Por quê? Brita não vai se decompor, caco de telha não vai se decompor, carvão demora dezenas de anos para se decompor, isopor nem se conta. Então eu estou mais sossegado do que quem cultiva. Mas você está dando certo, segue, desde que esteja dando certo para todas. E não adianta você querer fazer um plantio em brita, caco de telha, isopor e carvão, e mais 2 com casca de pinos, esfagno e carvão. Aí você bagunçou tudo. Você bagunçou tudo. Padronização. Então saiba o que fazer com a sua planta quando você comprar, ganhar, entendeu? Achar. Que às vezes a gente acha, muita gente joga phalaenopsis fora, sem vídeo fora, depois que floresce, coloca na porta de casa, você escapa e leva embora e cultiva. Tá? Padronizar, já falei. Outra coisa, em matéria de padronização, o que vai mandar muito na sua padronização também é a rega. Ah, mas eu gosto de regar. Vai para cima do substrato que eu oriento. Vai para cima de tronquinho, que você não vai ter problema. Ah, eu gosto muito de regar, mas minha planta está no esfagno, com casca de pinos, com carvão. Você vai matar suas plantas. Você vai fungar suas plantas. Se você gosta muito de regar substrato que se mantém úmido, faz de conta, você molha esse tipo de substrato, casca de pinos, carvão e esfagno, você molha hoje, pelo menos uns 2 dias ele vai se manter úmido. Depende do ambiente e do local onde você reside. Isso você também precisa saber. Às vezes você reside num lugar úmido, aquele substrato vai durar muito tempo úmido. Você reside num lugar seco, ele vai diminuir muito tempo, a secagem dele vai secar muito mais rápido. Então isso você também tem que entender. Então, gente, padronização é um padrão, hein?
E aí você tem que entender o seu sistema de rega. Gente, a rega, eu não culpo ninguém regando demais ou ninguém regando de menos, eu culpo o substrato. Eu sempre falei isso. Eu não culpo rega. Eu culpo a escolha do substrato é errada. Se você escolheu casca de pinos, com esfagno, com carvão, sabe, até um pouquinho de brita, casca de pinos e esfagno, isso demora para secar. Se você regar muito, você vai matar a planta. Agora, se você escolheu, que nem eu, novamente, brita, carvão, caco de telha, isopor, você pode regar, filha, todos os dias. Ah, mas eu moro num lugar úmido. Tudo bem, um dia sim, um dia não. Sem medo de apodrecer a planta, porque vai bater na pedra, vai escorrer, vai deixar meio úmido, vai bater na caco de telha, vai umedecer o caco de telha, vai ficar úmido. Umidade não mata a planta, o que mata a planta é encharcamento. É isso que vocês têm que aprender. Ah, quando eu rego para encharcar, tá certo. Desde que o substrato esteja seco, você tem que regar para escorrer e molhar realmente todo o substrato. Mas você tem que esperar aquele substrato secar para você fazer esse processo novamente. Senão não adianta você toda hora. Hoje você rega até encharcar, amanhã nem começou quase direito a secar. Perdão. E você vai lá e encharca de novo. Ixi, aí criou um pântano. Aí esquece. É uma questão de tempo para folha amarelar, podridão negra vir, sabe? Estragar tudo o que você está tanto querendo ter. Tá bom? Outra coisa. Eu tô com a garganta muito seca. Não tem nenhum copinho d'água. Vou beber aqui. E hoje está um tempo meio seco. Está nublado, mas está seco. E eu tenho problemas respiratórios, como muita gente já percebeu, eu tenho problema de refluxo. Mas isso não importa. Eu acordei bem, eu agradeci a Deus por mais um dia de vida e estou seguindo aqui e estou tentando ensinar vocês. Outra coisa que vocês têm que entender. Entenderam o negócio da rega? Que, às vezes a culpa não é de você regar demais. A culpa é do substrato que você escolheu para manter a orquídea. Outra coisa que vocês não podem ter, tem que perder, é o medo de mexer com a planta. Ah, mas minha planta veio do garden, bonita, no chip de coco, com esfagno, veio tão florida. Veio linda, maravilhosa. Se você não souber manter aquele que nem o cara do... Não do garden, do orquidário que veio a planta, você vai matar ela. Então não tenham medo de fazer o replante, tá? Aprenda a ter paciência com a planta, tá ok? E sem encharcamento. Então rega. Cada um rega da sua maneira, decorrente do ambiente que tem. Lugar muito quente, rega-se mais. Lugar mais úmido, rega-se com um período mais longo de tempo. Mas a culpa não está na sua rega. É o que eu tenho que pregar aqui. Está na escolha errada do seu substrato ou a manutenção de um substrato errado, porque a planta veio e você tem medo. Para de ter medo, pelo amor de Deus. Você quer ter medo de perder a planta ou você quer ter coragem e acertar e falar assim, gente, realmente, ó, eu não tive medo, plantei. O segredo é sempre manter a planta firme, seja no vaso, seja no toquinho, nunca ela balançando. Não é a planta balançar, é a parte de baixo onde você está amarrando. Não precisa amarrar para estrangular a planta, prender a planta até estrangular. Ela tem que ficar firme. Onde bate o ventinho, ela não fique balançando a parte de baixo. Do vento de cima, pode ser que o vento seja forte e balance a folha, mas aqui embaixo tem que estar sempre firme para ela se sentir segura e enraizar bonito. Uma coisa que muita gente erra é a adubação. Por quê? Gente do céu. Porque querem ficar... Compro... Eu vou até falar, vai, não tem problema, eu tô um pouco me lixando, é produto bom, sabe? Compra o Rimitsu, vai lá e coloca
adubo orgânico não se joga em cima da planta, se coloca próximo. Aprendam isso. Porque independente de falarem não queima, uma hora vai dar problema. Numa das plantas vai dar problema. Então coloca próximo. Espera aquele produto se decompor. A matéria orgânica fazer o processo dela para ela se transformar em adubo de verdade. O adubo orgânico, que é o que eu uso e eu não mudo. Não fico jogando foliar, não fico nada. Um outro adubo bom é aqueles de bolinha, os cote. Osmocote, Basacote, Forticote, Wilson Cote. Eu ainda não formei, mas acho que eu vou inventar uns bolinhos. Já tem gente inventando coraçãozinho de café. Mas vou chegar lá também, viu? Você não vai escapar. Então, gente, adubos bons são esses. O orgânico e principalmente os de liberação lenta, que é as bolinhas. Tá, é o que eu gosto. Eu não uso de bolinha porque eu não tenho. Embora minha prima já me ligou que ela comprou um pote de 1 quilo daquele treco. E vai me dar um pouquinho. Se me der, eu coloco 2, 3 bolinhas no meio do meu, porque ele libera quase que imediatamente um pouquinho. E o meu é orgânico e demora às vezes 1 mês a 2 meses para poder começar a se liberar. Então, enquanto isso, a planta não deixa de estar nutrida. Mas é um excelente adubo, aquele cote. Ah, eu não gosto do adubo orgânico porque ele é feio. Compre o cote, Basacote, Forticote, etc. Tá bom? Então, adubação vocês têm que tomar cuidado. Para de ficar colocando osmocote desse lado, Rimitsu desse lado, e vai lá e toda semana um tipo de foliar. Vocês estão pensando que está fazendo, nossa, a mágica, a nutrição para a planta melhor do mundo. Vocês estão queimando, matando, brecando o desenvolvimento da orquídea sem saber. Agora vamos falar das mágicas. Tem cidadãos aí que falam que água oxigenada oxigena as raízes e vai enraizar sua planta. Pelo contrário, água oxigenada ele é tipo um bactericida, um fungicida. Cada vez que você joga naquilo, na sua planta, fique ciente disso. Você está matando tudo que de bom, pode estar até conseguindo matar alguma coisinha ruim, mas você está matando tudo que de bom tem no seu substrato e na sua adubação. Porque ela vai matar bactérias e fungos. Só que não tem só bactéria ruim, não tem só fungo ruim. 90% é tudo bactéria boa e fungo bom que a planta precisa. Aí você mata tudo aquilo, aí essa planta começa a definhar. Porque você matou tudo. Aí você tem que readubar novamente. De preferência com adubo orgânico, para que ele reponha no seu substrato todas aquelas matérias orgânicas que a sua santa água oxigenada matou. Então, água oxigenada, ela serve como um fungicidazinho, muito fraco, serve. Mas saiba que você está matando tudo que de bom também tem para a orquídea, tá? Outra coisa, a canela. Já ouviram falar em tanino? Tanino. Tanino é veneno para a planta, sabe disso, né? A canela é rica nisso. E tem gente aí que prega, que não sei o que. O cara usa só... Ele só usa o que de melhor existe de adubação, mas nunca fala. Mas prega que usa canela. Mentira. Mas deixa ele lá e deixa quem seguir. É como ele disse, o problema é de quem... É de vocês, não é assim que ele fala... Problemas seus. O que eu tenho que ver com isso? Eu só tento orientar. Canela não é adubo e canela é só um cicatrizante que nós, os verdadeiros orquidófilos, usamos quando fazemos um corte. Vamos dizer, pegou um funguinho aqui na ponta. Ah, mas eu não quero tratar esse funguinho. Vai lá e corta um pedaço, 2 dedos para baixo do fungo, arrancou, acabou o fungo, joga fora e acabou. Passa uma canelinha no corte. Ó, cortei um bulbo. Passa a canelinha para cicatrizar, ela vai secar aquela água que está saindo dentro, bloqueando a entrada de fungos e bactérias na sua orquídea. Então, canela não é adubo. Outro, Ana Maria Braga. É a Ana Maria Braga da orquidofilia. Pega um liquidificador velho,
cata o resto que sobrou lá de coisa, não tem medida. Você pode colocar uma colher disso, mas se quiser colocar uma colher minha não tem problema. Você coloca lá pepino, casca de abobrinha, café misturado, arroz, bate tudo no liquidificador, desculpa a expressão da palavra, aquele vômito, vira aquela maçaraca desgraçada, coloca um pouco mais de água, peneira e joga na sua orquídea, que vocês vão ver. Aí ele fica mostrando plantinhas que já tem enraizada, na maioria das vezes tocos, porque não tem nem orquídea. Quando ele tem orquídea é porque ele comprou para vender para vocês, aí ele enche a mesa. Ele fala que é tudo dele. É dele realmente, ele comprou, né? Mas não foi ele que cultivou. Aí peneira-se aquilo e joga-se. Aí fica uma água branca, outra fica vermelha, outra fica roxa. E vocês vão indo feito o gado pro abatedouro. Gente, aprenda uma coisa. Todo produto orgânico, seja legume, seja o adubo orgânico, ele precisa de um tempo de maturação para que ele realmente vire adubo. Vamos dizer assim, comprei o tal Rimitsu, que é muito bom, esse eu aconselho. Coloquei uma colherzinha aqui, próximo à planta, nunca em cima da planta. Tá bom. Aí eu rego, sou um cara que não tem experiência nenhuma, vamos dizer assim. Ai, a minha planta já tá adubada. Tá nada. Tá nada. Aquela rega vai criar um processo de maturação naquele adubo que ainda está in natura, ainda não virou adubo. Ele só foi produzido com os componentes que realmente vão soltar nutrientes para sua planta. Mas aquilo pode demorar 30 dias, 60 dias, 90 dias. Depende do adubo orgânico. Deu para entender? Agora aquelas misturebas desgranhentas, cheias de coisas que o cara pega no Google, o que tem de vitaminas e sais minerais e não sei o que, da batata, da cebola, do alho, do arroz, e começa a ler tentando engambelar vocês. Só que aquilo lá é para nós, que somos seres humanos, são nutrientes para nós. Onde o nosso sistema, do nosso organismo, ele sabe separar. A planta não, a planta quer tudo mastigado. Por isso é que inventaram os foliares, o osmocote, o basacote. Eles molham, conforme sai, já sai diluído já em ponto de adubo. Agora aquilo não, aquilo vai aglomerar num substrato quando você regar. Mas está tudo em água. A planta só não bebe, que nem se falou, a planta só bebe. Ela vai beber a água. Aquilo vai aglomerar de uma certa maneira no seu substrato. Vai precisar de um tempo de decomposição, aquela batida que vocês fizeram, para ele apodrecer. E é nesse apodrecimento, por não ter um sistema de tratamento que nem tem o Bokashi, o Rimitsu, que já vem com um processo quase que de fermentação, onde aquele processo de apodrecimento não vai fazer mal para a orquídea, mas aquele outro de bater no liquidificador vai vir um apodrecimento, bactérias e fungos, onde plantas terrestres conseguem aguentar aquilo, mas orquídeas epífitas não. Então é isso que vocês têm que parar de se conscientizar. Parar de ir atrás de imagenzinhas da chamada do vídeo. Uma planta cheia de raiz aqui e o produto mágico na mão do cara desse lado aqui. Aí quando ele vai mostrar, ele só tem galhos secos de plantas, meia dúzia de plantinha, tudo morta, que ele mesmo matou. E quando ele comprou, que veio dos fornecedores, que segundo ele só dá golpe neles, nunca vi um cara vender plantas de fornecedores e todos os fornecedores têm que dar problema para eles. Não, isso aí chama-se desorganização, falta de comprimento do... Deixa pra lá. Tá bom? Então, gente, tomem cuidado com esse tipo de coisa, gente. O café tem nitrogênio? Tem nitrogênio. Sei lá, a babosa, não sei pra que serve. Pra mim ela serve pra uma coisa. Ó, gente, vamos dizer, você se queimou um pouquinho, passa a babosa em cima. Você fez um arranhão, que nem eu fiz aqui no meu coisa, passa a babosa em cima. Ela vai ajudar a anestesiar um pouquinho e vai ajudar na cicatrização. A babosa.
É só para isso que eu serve. Agora, para dizer que eu vou usar como adubo, pelo amor de Deus, gente, é melhor a torta de mamona, farinha de osso, casca de ovo em pó, e aí você tem um adubo de verdade. Lembrando que esse adubo orgânico precisa de um tempo de maturação para ele realmente virar adubo. Tá bom? Deu para entender? Saiam desses factoides. A luminosidade agora. Luminosidade é aquilo que vem desde o começo que eu venho falando. Você tem que entender sua planta, você tem que saber a planta que você tem. Você tem uma braçávula, gosta de luz, sol. Você tem essa daqui, ela gosta de luminosidade, mas não sol muito forte nela, mas precisa de luz. Você tem uma Laelia purpurata, ela já gosta de menos sol nela, mas gosta de luminosidade. Deu para entender? Então você tem que entender sua planta, conhecer sua planta, para você não fazer tipo assim, ai, eu vou colocar uma caneluda no sol. Tá certo, ela gosta de pegar sol, desde que não fique o dia inteiro fritando. Ah, agora eu vou, a caneluda já tá dando até flor. Beleza, vai lá e coloca uma Phalaenopsis como o que vai dar mentoria para vocês. Ele quer ensinar vocês e não sabe nem luminosidade para colocar uma Phalaenopsis. Queimou todas as dele. Eu vi aí um vídeo aí. E quer fazer mentoria, quer fazer livros de ensinamento para vocês. Ai, gente, tem gente que passa de ano, sabe? De burro para asno. Aí já se acha um verdadeiro expert. Mas seguem o que vocês quiserem. Só estou tentando mais uma vez falar alguma coisa de bom e de útil para vocês. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, você tem que ter um ambiente, conhecer seu ambiente. Muitas vezes não dá para você cultivar. Ah, Wilson, eu tenho aqui meia hora só de sol. Não adianta você querer ter uma braçávula, uma encíclia que gosta de sol, uma valqueriana, uma clande, um nobilor, tudo, uma caneluda, se ela precisa de várias horas de sol. Senão você vai ter uma planta verde escura, porque não tem sol para ela fazer fotossíntese legal. Tá? Você tem pouca luminosidade, vai para cima das Phalaenopsis, que vocês vão se dar bem. Depois, saber escolher as plantas que você vai ter, bem dizer, sucesso no ambiente que você tem na sua casa. Vou ser bem rápido para a gente finalizar. E depois, vocês vão ter que... Comprei uma planta, analisar tudo na planta. Você já sabe que aquela planta vai dar certo no seu orquidário. Se você precisa replantá-la ou não. Entender a sua rega. Se o seu substrato for bem drenável, você tem que regar mais. Se ele for um que mantém mais umidade, você tem que regar menos. Sempre obedecendo a regrinha básica do tem que secar o substrato para eu molhar de novo. Se está num tronquinho, quase todos os dias você tem que regá-lo. Ok? Uma padronização no seu substrato é o essencial. Você tem muita planta em tronquinho, comece a padronizar nos seus vasos o substrato que drene muito rápido, porque o tronquinho drena muito rápido. Então você tem que fazer um paralelo. Ok? Entender o seu sistema de rega. Eu rego muito, substrato bem drenável. Eu rego pouco, substrato que mantém mais umidade. Tudo depende das regiões cuja qual vocês moram e vocês têm os seus orquidários. Adubação. Parar de enfiar um monte de adubo e o principal de todos, parar de ficar colocando essas poções idiotas que não levam a nada e que muitas vezes sua planta só definha. Tá ok? Parar com esse negócio de excesso de adubos. E parar principalmente com essas misturebas e essas indicações que são só de lacração, mentira e sem fundamento. Pode ser que tenha algum nutriente? Pode. Se aquilo apodrecer no seu substrato e a planta aceitar aquilo como adubo. E muitas vezes aquilo apodrece no seu substrato e é dali que vem um fungo. Porque uma planta epífita ela é muito fraca em matéria de fungos. Se você joga aquele produto numa planta terrestre,
é quase que 80% que quando aquilo se decompor, realmente vai virar adubo e a planta vai aceitar aquilo. Numa planta epífita, orquídea, não. Luminosidade, você tem que, primeiro, você tem que conhecer suas plantas. Para isso você tem que saber o nome das suas plantas. Volta para aquele item de escolher a planta para o seu ambiente, já que você descobriu o seu ambiente. Aí você vai saber, essa planta eu comprei porque ela gosta de um pouquinho de sol. Ah, eu tenho aqui um cantinho que pega 3, 4 horas de sol, é ali que eu vou pôr ela. Deu para entender? Aí é luminosidade. Então, basicamente é isso, porque o vídeo já está ficando longo. Mas então eu estou começando o ano aí, eu não sei se eu vou continuar fazendo vídeos. Mas como este vídeo aqui eu já fiz antes do começo do ano e ele, para programar tudo correto, ele passou do começo do ano, eu já estou pondo ele para vocês terem sucesso. Revejam esse vídeo, entendam as minhas colocações, para que você comece um ano de 2025 acertando, tendo que fazer algumas modificações, mas acertando. Não estou dizendo siga só as minhas orientações, pode seguir de outras pessoas, mas saibam peneirar as orientações. Não misturem o meu cultivo, onde eu falo tudo que eu falo, e depois vocês vêm jogar água com batata, água com arroz, canela. Aí vocês vão dizer que é eu que sou culpado, porque o outro lá tem um monte de seguidores e eu tenho pouquinho. Né? É sempre assim. O mais famoso é o mais certinho. O que ainda não quero fama, mas o que menos tem popularidade, esse não tem valor. Tá ok? Então, não misturem. Digo assim, eu vou fazer um pouquinho do fulano, um pouquinho do ciclano, principalmente em adubação, gente. Colocou essas porcarias, esquece tudo que eu ensinei. Esquece. Mesmo que você, eu plantei igual o Wilson, mas eu estou colocando água de arroz, água de batata, xixi de gato com água de feijão. Eu estou colocando canela, porque o fulano lá falou que canela é adubo, só que o fulano só usa adubos de primeira, porque ele mesmo já falou que ele tem condições e tudo que ele quer comprar, ele compra. Ele não vai ficar pondo canela em orquídeas dele, né? E vocês acreditam, mas segue o que vocês quiserem. Mas não misturem a minha orientação com a mistura do outro lado. Você quer misturar um pouco da orientação, misturem a minha com alguém que saiba alguma coisa. Não com Zé Ruelas. Tá bom? Então fica assim. Um bom ano novo para vocês, um início de ano maravilhoso. E vamos que vamos, e vamos ver no que vai dar tudo isso aí nesse país doido aqui que tá ficando, né? E vamos lá pra frente, porque atrás vem gente. E a gente sempre na frente. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Muito obrigado por tudo. O que passou, passou. As orientações que tem nos meus outros vídeos vão valer para o resto da vida em matéria de cultivo de orquídeas. Tá bom? E se eu, conforme for, eu tendo ideias, eu vou fazendo vídeos e colocando para vocês. E sempre querendo que vocês tenham o melhor e o mais simples cultivo, mas que tudo isso te traga realmente resultados. E isso tudo aqui que eu estou mostrando para vocês, não vejam só no meu vídeo, no vídeo de fulano, no vídeo de ciclano. Vocês tenham na época das suas orquídeas esse mesmo resultado. Mas para isso, vocês têm que seguir a coisa certa. Tchau, gente. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!